Muito bem, bom dia a todos. É, eu estou muito tranquilo para falar desse tema aqui, porque, diferentemente de outros temas de Tiago que foram abordados, por exemplo, que o pastor Gerval abordou nas aulas passadas, que o próprio Flavinho abordou antes, coisas que envolvem um pouco de doutrina, não é mesmo? E fica um pouco complicado organizar, né? Mas no meu caso, eu fui convidado para falar a respeito dos mistérios da língua dentro de Tiago, que é o nosso capítulo 3, versos de 1 a 12. E realmente, gente, eu não tenho muito que é, bancar o mestre com relação a isso, né? Porque o, o irmão de Jesus escreve de uma maneira tão singela, tão clara, a respeito de um órgão e de um efeito que nós já estamos tão habituados a conhecer, não é mesmo? E o que nós vamos fazer aqui é trocar uma ideia, parar um pouco para pensar, ler o trecho inspirado da palavra de Deus e, com calma no coração, fazermos uma autocrítica, uma autoanálise e verificar se nós estamos agindo corretamente com esta, vamos dizer assim, tremenda tecnologia que Deus nos deu de ter um órgão aqui dentro da boca capaz de transmitir tudo que a gente pensa. Se você pensar bem, é um verdadeiro milagre. Um escritor que eu li em algum lugar, alguma coisa dele, mas não sou capaz de definir a fonte nesse momento, mas ele disse assim, que o nosso maior inimigo se esconde atrás dos nossos dentes. É bem assim, né? O nosso maior inimigo se esconde atrás dos nossos dentes, né? Ou seja, na linha de frente, a gente tem uma espada afiada, mas no comando, na verdade, o que a gente tem é um coração enganoso, não é? Conforme a gente lê lá no livro de Jeremias, o coração perverso e enganoso. Na verdade, a língua é um dispositivo pelo qual a gente expressa o que vai no nosso coração. Na verdade, até o coração não é exatamente o coração, o órgão não é o lugar onde a gente expressa nada. Isso é uma figura também, né? As coisas que expressamos vêm da nossa alma, vêm do nosso interior, vêm dos nossos mistérios, né? Que nós, como seres humanos, criados à imagem espiritual de Deus, somos capazes de expressar, né? Então, vamos falar um pouco da língua hoje, né? E do trecho de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 até 12. Eu acho que ficaria bem a gente ler esse trecho, porque é um trecho curto, vale a pena a gente ler, e você vai ver como é exatamente isso que eu estou falando, irmão. Ele é de uma linguagem direta, objetiva, não tem nem muito o que explicar, é autoexplicativo. Então, fique tranquilo que nós não vamos ter muita coisa difícil para falar hoje, mas simplesmente rever algo que já estamos sabendo de longa data, né? Abra lá a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 até 12, e eu vou ler com vocês. Eu vou ler pela revista atualizada do Almeida, então pode ser um pouquinho diferente da de vocês, mas até isso é bom para o nosso aprendizado, né? Meus irmãos, eu acho que eu estou esquecendo de orar, viu? Eu queria orar, por favor. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós nesse estudo, que a reflexão a respeito da língua, esse órgão tão espetacular que o Senhor deu para nós refletirmos o que vai na nossa alma, seja um estudo, uma avaliação que, muito mais do que informar, essa palavra possa transformar o nosso coração e a nossa mente, para sermos cristãos
melhores daqui a 50 minutos. E pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler lá então, Tiago capítulo 3, de 1 até 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do seu timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Por isso, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A primeira coisa que a gente pode depreender aqui, né, irmãos, de uma maneira geral, é que o apóstolo Tiago já está dizendo para nós assim, olha, domar a língua totalmente é uma utopia, viu? Mas é uma utopia que o cristão vai perseguir ferrenhamente, porque ele diz lá no princípio, todos tropeçamos em muitas coisas. E depois ele começa a falar em uma das que tropeçamos, né? E no final ele diz, não no final, pois toda espécie de feras, a língua nenhum dos homens é capaz de domar, né? Mas ao mesmo tempo ele insta o povo de Deus, que é um povo que tem um coração transformado, para que lute ferrenhamente com o poder da língua, né? Que finalmente não é desse órgão que está na parte terminal, né, da nossa boca, atrás dos nossos dentes, mas é de tudo aquilo que brota da alma humana, né? Tenho certeza que os irmãos concordam com esse parecer que Tiago, ele fala da língua como uma maneira metafórica de expressar o que vai na alma, o que vai no coração. Eu acho que o grande problema que temos com relação à língua, portanto, a articulação da palavra, né, é o fato de nós, com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos, estamos, mesmo que sem intenção, pregando uma ideologia. Nós pregamos uma ideologia com a nossa língua, com uma frase. Com uma frase, nós expressamos aquilo em que acreditamos. Ou, com uma frase, expressamos aquilo que nos fizeram acreditar. Com uma frase, expressamos aquilo que talvez leituras na nossa vida, livros, áudios pela vida fora, filósofos, grandes estadistas foram colocando na nossa cabeça. E eu quero que a gente pense
na meditação de hoje, num sentido mais amplo, né, de imaginarmos que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que tentamos comunicar, né, como agentes de uma comunicação, é finalmente a pregação de uma ideologia. Os irmãos acho que vão concordar que, inclusive, a pregação do Evangelho é a pregação de uma ideologia. É a ideologia do reino de Deus, sim. Não tem como escapar da palavra ideologia, né? Embora ela seja uma palavra odiada hoje, né? Porque temos sido pelos governantes, né, há anos afora, vítimas das suas ideologias, né? Mas, enfim, o homem, quando ele fala, ele prega uma ideologia. E a palavra de Deus fala lá no 1 Samuel, capítulo 21, versículo 22, de um homem chamado Doeg. Eu quero... Senta que lá vem história, hein? Senta que lá vem história, né? Eu quero lembrar um pouquinho do livro de Samuel, da época em que Saul já estava envenenado com Davi. Tal qual o Senhor havia preparado, né, Davi estava pronto para se tornar o rei de Israel. Mas a gente sabe, né, que desde a unção dele pelo profeta Samuel lá na casa de seu pai, Jessé, até ele tomar o trono, poxa, até ele ir para o trono, ele sofreu muitíssimo, né? E nessa época ele estava fugindo da perseguição de Saul, que por 2 vezes já havia tentado matá-lo. Davi era um andrajoso, como que um mendigo, andando pelo mundo, não tinha nem o que comer. E ele tinha já do seu lado alguns homens, né, que na narrativa bíblica é muito longo o trecho, por isso eu estou contando. Eram homens da pior espécie, né? Toda aquela gente desempregada, desalentados, revoltados contra Saul, se juntavam ao grande exército de Brancaleone de Davi, né? E ele já estava com alguns homens quando ele foi parar em Nob, procurando pelo sacerdote Aimeleque, e ele estava faminto. E ele pediu pão, e o Aimeleque, que já conhecia muito bem Davi, Davi era genro de Saul, era um dos guerreiros mais valentes de Saul, e Aimeleque estava acostumado a encontrar Davi, a abençoar Davi, e agora Davi o procurava numa condição terrível, com fome, completamente desarmado. E ele pede para Emelec que quer comer. E Emelec diz, olha filho, eu não tenho aqui nada mais do que os pães da proposição. E são os pães que nós vamos trocar depois por pães quentes. Eu posso comer. Pode me dar desse pão mesmo para mim e para os meus homens. Nós queremos comer o que você tiver por aí. Eu também não tenho nenhuma arma. Saul me enviou para uma missão muito importante, tão rápida, que eu nem pude pegar minha arma. Na verdade, Davi estava blefando, né? Porque ele queria, de qualquer maneira, uma arma. Então, o Aimeleque disse, olha, eu tenho aí atrás, no lugar de oração, a espada de Golias, aquele que você matou. É a única coisa que eu tenho aqui. Ela está ali embrulhada num vestido. Então, eu posso pegar. Ele disse, por favor, é a única espada que tem. Me dê a espada de Golias, então. E Davi foi embora, comeu, o profeta os abençoou e ele foi embora. O problema é que junto desta conversa estava um poderoso pastor de ovelhas, pastor de pastores dos rebanhos de Saul, que era o Doeg. Então, o Doeg era um homem chegado ao rei. E ele estava lá, nesse momento, no lugar de oração, em Nob, quando Davi conversou com Aimeleque. E o que aconteceu é que quando Davi partiu com seus homens, Doeg foi a Saul e envenenou o coração de Saul contra Davi e contra o sacerdote, dizendo que o sacerdote havia ajudado Davi a conspirar contra ele, lhe dando alimento e lhe dando uma arma. Saul se irritou tremendamente, foi procurar pelo Aimeleque e disse para Aimeleque. Aimeleque tentou se defender, é um trecho comovente da palavra de Deus, onde ele diz, meu senhor, o senhor sabe que o teu servo não sabe de nada dessas coisas, nem de mais nem de menos. O homem que abençoei foi Davi, um dos teus principais guerreiros, o teu genro, um homem que te ajuda. O pobre do sacerdote nem sabia que Davi e Saul estavam em terrível conflito, né? Conclusão,
Saul avisou a Aimeleque que queria matá-lo e pediu para que o próprio Doeg o matasse. Primeiro pediu para os seus soldados que se recusaram a matar os sacerdotes, né? E eram 85 sacerdotes, diz a palavra de Deus, vestidos com túnicas de linho branco. Então, Saul pediu para que o próprio Doeg e seus asseclas matassem os 85 sacerdotes. Não parou por aí, porque Doeg já aproveitou e já acabou com a cidade de Nob. Matou homens, mulheres, crianças, mulheres esperando crianças, animais, fez uma desgraceira. Tudo isso porque ele fez uma grande calúnia, uma mentira tenebrosa que levou a uma desgraça tão grande como essa. Ele influenciou o coração de Saul com uma mentira, com um ardil. Né? Muito bem, eu quero agora voltar à palavra de Deus, lá em Provérbios, que fala muito do pecado da língua. E ler um versículo muito conhecido que está aí no nosso slide. Eu queria que você lesse junto comigo, por favor. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima, a sua alma, abomina. A primeira, olhos altivos. Eu quero que o irmão, a irmã aí, vá fazendo uma autocrítica, né? Não seja inclemente e implacável com você mesmo, mas faça uma autocrítica. Olhos altivos, língua mentirosa. Mãos, segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apresentam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E sétimo, que é a abominação contra Deus, aquele que semeia contendas entre os irmãos. O fofoqueiro, né? O catalaléu, aquele que tem a língua leve, que não consegue controlar o seu pensamento e põe tudo língua fora, né? Semeando contendas entre os irmãos, que foi o que Doeg finalmente fez naquele momento, né? Tiago capítulo 3, versículos 1 e 12, começa de uma maneira tremenda lá, né? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, que é uma palavrinha para aqueles que se colocam aqui na posição que eu estou hoje, né? Os que querem ser mestres. A gente que está falando sabe que pode receber maior juízo quando estamos externando a nossa ideologia para outras pessoas. Ou seja, se o que nós, como ensinadores, no caso da palavra de Deus, ou ensinadores de qualquer outra coisa, estamos externando o bem nos virá. Se estamos externando a desgraça, o conflito, a contenda, a mentira, a palavra de Deus é muito clara em avisar de que nós haveremos receber um juízo dobrado pelo que estamos fazendo. Porque a língua, irmãos, tem um poder miraculoso em influenciar pessoas. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A palavra falada é como uma flecha que você lança e em algum momento, mesmo que você lance a esmo sem um destino certo, ela tem uma grande probabilidade de alcançar e ferir alguém. A palavra falada, ela também é como um saco de penas que você solta lá do último andar de um prédio. Depois de espalhada, meu irmão, minha irmã, vai ser muito difícil recolher de volta. O que leva a gente a pensar, o último ponto dessa tela, que nem o arrependimento, muitas vezes, consegue cobrir os estragos que a língua leve faz. Por nossas palavras, seremos inocentados ou culpados, seremos sempre responsabilizados pelas nossas
frivolidades. Tem um pregador famoso na América, que morreu ano passado, chamado Dr. Warren Wiersbe. Esse homem deixou uma centena de livros escritos, e num deles, onde ele fala a respeito de ideologias, ele tem uma frase lá que é: a língua tem o poder de conduzir, de destruir e deleitar. Eu queria, apenas por força de didática, né, conduzir a nossa reflexão nessa cadência. Conduzir, destruir e depois deleitar, trazer alegria, trazer felicidade, trazer algo construtivo, né? A língua e seu poder de conduzir. Tiago capítulo 3, versículos 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rejos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso de seu timoneiro. Bom, se o cavalo está domado e o leme está funcionando, você pode lotar um barco aí com muita gente e levar para uma viagem pela costa do Caribe, né? Levar para fazer um passeio pelas ilhas gregas. Agora, se o teu navio tem um pequeno dispositivo atrofiado, que é o leme, ele é muito pequeno em relação ao tamanho do navio, você vai ser nada mais, nada menos do que um condutor de uma multidão dentro de um barco à deriva. Eu quero que você pense, né? O que se espera de um cavalo indócil, indomável? E o que se espera de um navio sem leme à deriva? Imagine que você colocou dentro do teu navio uma porção de gente que já aderiu àquilo que você pregou, uma porção de gente que já concordou em ser conduzido por você, porque você é inteligente, é bom argumentador, sabe usar muito bem a língua. Veja, irmãos, eu não estou falando da língua no dia a dia, do pequeno estrago que ela faz dentro da família, do pequeno estrago que ela faz na relação entre marido e mulher, pais e filhos, que é tenebroso igualmente. Mas eu estou falando de uma coisa grande, porque nós temos a titularidade de sermos sacerdotes de Jesus, sacerdotes do reino, pregadores da palavra de Deus, transformadores do mundo através das nossas atitudes e da nossa vivência com o ensino de Jesus, tentando, buscando imitar a pessoa de Jesus. E nesse sentido, nós podemos estragar a vida de muita gente, pregando a falsidade, como o apóstolo Paulo alertava lá aos Gálatas, no primeiro capítulo, pregando loucuras, coisas infames, ou simplesmente não pregando. E nós não conseguimos manter a nossa língua quieta dentro da boca, né? Se nós não usamos a nossa língua para o bem, nós vamos usá-la para o mal. Eu tenho outro exemplo da Bíblia aqui. Eu queria que você notasse com muito carinho e também, de novo, não é algo novo para vocês, é apenas um exemplo e um contra-exemplo dado por Samuel e Calebe. Quando os espias chegaram na porta de Canaã e Moisés os enviou para dentro de Canaã, você conhece a história, né? Eles entraram na terra e notaram muitas coisas, dentre as quais que a terra tinha muitos habitantes, alguns deles, inclusive, né, eram os enaquins, os gigantes, né, da Palestina, os gigantes dos filisteus. E eles voltaram dizendo isso, mas também voltaram com cachos de uva, que precisava de uma vara para poder carregar. Voltaram com frutas enormes e até concordaram em dizer, realmente, é uma terra que mana leite e mel, né?
Mas eu queria que você notasse a maneira como a palavra de Deus narrou o discurso covarde dos espias que incendiaram a nação de Israel, que estava ali, na beira da entrada para a terra que o Senhor havia preparado. Mas os espias, com a sua língua e com o seu coração, influenciaram uma nação com um discurso. Vamos ler lá comigo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele, que com Caleb tinham subido, tinham ido para as montanhas, né, do Negueb e avançar para a terra de Canaã, conforme as instruções de Moisés, e visto tudo aquilo, era um grupo de homens que entraram lá. Então, alguns, supostamente a maior parte, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Fato, era mais forte mesmo. Mas eles esqueceram de que a força deles não estava somente em armas que eles pudessem ter, mas eles eram tocados pelo Senhor de todos os exércitos, né? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: olha, disseram, infamaram, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar. É terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela. Olha só, hein? A ideologia do terror, do pavor. São homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, descendentes de gigantes. E é que éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos perto deles. Olha o ardil da pregação. Como gafanhotos, seremos todos esmagados. Aqueles que não seguirem o que estamos falando serão mortos. Levantou-se, pois, toda a congregação, influenciado, obviamente, por esse discurso, e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Veja o que Caleb tinha dito lá na frente, hein, irmãos? Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb e Josué. Mas aqueles outros convenceram o povo a chorar uma noite inteira. E todos os filhos de Israel murmuraram. Olha a boca de novo funcionando como um elemento de destruição contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, pregando a ideologia que lhes foi passada. A ideologia da derrota, a ideologia do recuo, a ideologia do salve-se quem puder. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Olha só, falando contra o Senhor, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam, olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Diziam uns aos outros, quer dizer, a fofoca, o ardil dos espias covardes disseminou-se no meio do povo de Deus de uma maneira tal que agora um falava para o outro: vamos voltar para a escravidão, vamos voltar a fazer tijolo, mesmo quando eles não nos derem palha, porque vale mais no Egito do que aqui agora, quando a mensagem inicial era outra. Vocês sabem o fim dessa história. A punição foi tenebrosa por causa desse incidente, né? Levou mais 40 anos para eles poderem entrar na terra. E acabaram entrando. E quando entraram e tomaram a terra, e o Senhor abençoou, uma saga tremenda de vitórias consecutivas que só o Senhor poderia dar, né? Começando pelo episódio de Jericó, que você conhece, né? Ganharam aquela batalha lá com alguns potes de barro e algumas tochas, coisas que só o Senhor poderia fazer. Foram conquistando toda Canaã, foram vivendo muito e começaram a desobedecer a Deus, e muitas daquelas populações começaram a viver no meio delas, os homens começaram a tomar as mulheres cananitas por esposa, né? E eles tinham uma religião pavorosa, com um Deus que era um Deus de toda a Mesopotâmia lá, que era o Baal.
e começaram a misturar a adoração de Deus à adoração de Baal. E depois de muitos anos, era comum você encontrar uma família israelita que tinha em casa os deuses do lar, tudo quanto era Deus, o Dagon, o Baal, Asterote e por aí afora. Traziam dentro de casa. Você lembra que quando Gideão foi chamado por Deus, o nome dele nem era Gideão, na verdade, era Jerubaal. É porque Baal significa Senhor, e muitos judeus acharam bonito, né, colocar nos seus filhos nome que dizia que eles eram senhores, né? Que eles eram senhores, ou também marido, significado de Baal. E havia muito israelita, gente. Imaginam, presumam isso. Havia um bando de israelitas que já tinham nome, no próprio nome traziam Baal. Inclusive o próprio Gideão, que foi escolhido por Deus para uma grande libertação. O nome dele inicial era Jerubaal. Chegou um ponto em que Josué precisou fazer um grande discurso para saber para onde o povo israelita estava querendo ir, porque estava abandonando dia a dia o Senhor. Então Josué fez um grande, maravilhoso discurso, usando a sua língua. Josué influenciando uma nação com o memorável discurso. Então disse Josué, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da linha do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha que discurso. Josué pregando a ideologia de Jeová, pregando a elogia de Elohim, e não a ideologia de Baal. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, a quem serviram vossos pais, que estavam da linha do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava, sem dúvida, pregando uma ideologia com a sua boca, com o poder da sua língua. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos. Olha, gente, atitude diferente do povo em resposta a uma pregação, né? Do que nós lemos lá anteriormente com o episódio de Josué e Caleb, né? Com o episódio de Caleb. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Ei, que coisa diferente! A partir de um discurso abençoado, a partir de um coração que falava com o Espírito de Deus. Com a língua, podemos seduzir multidões, irmãos, e influenciar pessoas, quer para o bem, quer para o mal. O vídeo que eu queria mostrar, irmãos, era um vídeo de Martin Luther King, numa pregação o pedacinho final de uma pregação maravilhosa que ele tinha feito em Washington, em 1963, pela luta dos direitos dos negros nos Estados Unidos, né? Então era um contra-exemplo daquilo que Hitler fazia, né? Ou seja, uma mensagem sendo pregada para influenciar multidões para o bem, né? Então era esse o segundo vídeo. Eu vou pular para não me perder de novo aqui, tá bom? Eu queria abrir para vocês falarem alguma coisa. Eu peço desculpas pelo atrapalho, mas vai dar para salvar nossa aula. Que parte de nós entra em ação quando decidimos influenciar pessoas com uma ideologia? Jeremias 17, 9 a 10 é aquele trecho que fala da língua, né?
ou melhor, fala do coração como algo indomável, né? Incontrolável, mais incontrolável do que qualquer coisa é o nosso coração. E o que é que faz uma mesma fonte jorrar águas boas e águas amargas? No teu entendimento, né? O que faz uma mesma fonte jorrar águas boas e águas amargas? Aquele povo que ouviu Caleb e o discurso de Josué anos mais tarde. O povo que seguia Hitler como uma manada ou o povo que ouviu a pregação de Martin Luther King e ele causou uma revolução positiva para os negros na América de uma maneira espetacular. Tudo isso através da língua. O que é que vocês acham? Quero abrir para que um de vocês me dê algum parecer, por favor. Celso, eu também queria comentar, você está falando aí da língua, né, e falando de ideologia, Sim. e eu tenho pensado, né, na questão do evangelismo, né, que mesmo quando a gente quer falar uma coisa boa, né, que é o evangelismo, mas quando a fonte é o nosso conhecimento, né, que é aquele negócio, eu preciso estar preparado, eu preciso saber o que eu vou falar, quando a gente coloca muito essa coisa humana, né, nossa, como o principal para falar do evangelho, parece que ele é escutado de uma forma assim, ih, lá vem mais um ali para me fazer ouvir, né, essas coisas de crente, né? Então, que eu acho que até nisso, quando a fonte, né, ela vem do Espírito, a gente não se preocupa muito com o que vai falar, mas simplesmente em falar para que o Espírito haja, né? Então, eu acho que não só o falar, né, como você colocou aí, mas a fonte, né, o que faz a gente falar aquilo, né? Eu queria falar uma coisinha também, não sei cadê o Celso, que, assim, nos dias de hoje, apareceu uma nova função, né? Que são os influencers, influenciadores, né? Que são pessoas que recebem, fazem contrato com empresas ou com outros para influenciarem, para colocar ideias o público através de uma mídia contemporânea. Então, o poder da palavra também, essa coisa de trazer por trás a ideologia, a venda de alguma mensagem, de algum produto, é uma atividade muito atual, né? No sentido, ganhou até um nome, de influência. Então, a gente precisa saber, assim, como que eu vou depurar, né? Depurar, filtrar o que esses tais influencers estão passando para nós, né? Então, parece que esses vídeos que o Celso passou aqui, tanto do Hitler como depois do pastor Luther King, o poder da palavra, né? Como os corações estão prontos para receber, abraçar uma mensagem e muitas vezes sem filtrar, né? Então, o coração fica assim uma página em branco, pronto para alguém escrever alguma coisa e eu passar a reproduzir aquilo sem filtro, né? Acho que é um perigo. Pegando carona no que o pastor Gival falou, acho que isso é muito, muito legal, muito atual, muito importante, porque a gente acaba... É legal ouvir algumas pessoas que a gente acompanha, né? Que atualiza a gente com notícias, ou para quem gosta de esportes, ou a Natália, nossa irmã querida aqui, ela trabalha, ela tem também como que é o nome? É uma página, né? Não é página, tem o termo correto. Canal. Um canal, perfeito. Uhum. Que ela ensina biologia, tal, anatomia. Estou sendo aqui a minha assessoria de imprensa está me ajudando aqui. Que ensina anatomia, quer dizer, então é algo muito atual e nós estamos participando disso, etc. Então, o que veio ao meu coração enquanto ele falava é assim, ó, que canais, que
pessoas, que influencers nós estamos ouvindo. Isso é muito importante, porque se a gente não estiver ouvindo pessoas que edificam a nossa vida e falar, essa parte eu relevo. Não, aí vai ter um tempo que o seu coração, ele vai se acostumar com aquilo. Porque no começo, se você está ouvindo uma pessoa que está te influenciando para o mal, ainda que tenha parte da mensagem dele seja boa e parte má, né? Mas aí a gente fala, não, a parte ruim, eu não ligo, mas aquela pessoa está ali falando. Passa um momento, o nosso coração vai se contaminando com aquilo, vai se envenenando, conforme a gente está vendo aqui que o Celso está mostrando para a gente. A palavra, ela tem um poder de influência. Então, passa um tempo, a pessoa se identifica com aquela ideologia, para usar as palavras do nosso querido professor. Então, isso é muito perigoso mesmo. Que pessoas nós estamos ouvindo? Porque vai passar um tempo, a gente pode estar, inclusive, reproduzindo o que aquela pessoa fala, como algo que a gente acredita e concorda. A língua tem o poder de dirigir, destruir e deleitar. A língua tem o poder de destruir. Vamos ler Tiago 3, de 5 até 8. Olha as duas figuras que Tiago usa. Ele não era de leves palavras, né? A língua é fogo e a língua é veneno mortífero. Em outubro de 1871, por causa de uma intriga política numa eleição, alguns participantes das facções, né, atiou o diretório central de um dos partidos, na verdade, do Partido Democrata. E aquilo, gente, em 1871, numa cidade onde muita construção levava madeira, foi um incêndio tenebroso que praticamente acabou com a cidade de Chicago, que em 1871 já era uma metrópole. Um outro episódio da história é o Nero pondo fogo na cidade de Roma, né? Dos 10 grandes subúrbios de Roma, só um ficou intacto. Ele subiu ao topo de uma colina e ficou lá se deliciando por ter posto fogo na cidade. O problema é que ele tinha culpou os cristãos depois por isso, e houve uma grande carnificina por causa de Nero ter posto fogo na cidade e culpado os cristãos. Já mais perto da nossa história aqui, em 1889, 1900, houve uma grande revolução na China. A China estava passando por uma internacionalização. Um imperador lá abriu a porta e o Ocidente começou a entrar na China. Inclusive, uma grande sociedade missionária da Inglaterra enviou muitos missionários para a China de 1850 a 1900. Mas começou a surgir no meio do povo chinês uma ideologia nova ligada ao socialismo e ao nacionalismo, e um grupo pequeno de Beijing, da capital, né, foi espalhando de uma maneira missionária, foi evangelizando o país contra os estrangeiros, pregando mentiras, principalmente contra os cristãos, que era a grande ameaça que eles sentiam na época, né? Os cristãos, eles eram de uma religião que não sabia nada sobre o cristianismo. E os missionários estavam chegando com muita força. E a Revolução dos Boxers ficou conhecida como um terrível massacre. Foi chamada de Boxers porque os revoltosos diziam que iam expulsar os estrangeiros e os religiosos com os seus próprios punhos, né? Então, foi chamado jocosamente pelo Ocidente como a Revolução dos Boxers. E o que a gente tem para dizer é que centenas de missionários cristãos de toda a Europa, da América, que estavam evangelizando na China, foram mortos pelos Boxers por causa de uma pregação, por causa da pregação de uma ideologia que atacava o cristianismo. Então, um comentário sarcástico, uma brincadeira fora de hora, um tom jocoso ou um discurso que você faz, uma ideologia, no caso do nazismo,
no caso dos boxers, ou um falso testemunho, né, irmãos, como aquele de Doeg, né? Mostra o poder perigoso, o poder avassalador da língua perigosa, como a gente pode ver no nosso trecho de ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A língua é indomável, como diz o versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves e de répteis marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Contudo, a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. A língua, finalmente, irmãos, ela é incoerente, né? Com ela, eu e você bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, e feitos que foram feitos à imagem e semelhança de